Quero agradecer ao Senhor por mais esta grande oportunidade que nos tem dado, de nós aqui através desta emissora podemos ministrar a santa palavra de Deus e meditarmos em algo que nós encontramos dentro da palavra do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, nós vamos ver do versículo 6 até o versículo de número 13. Marcos 5, do versículo 6 até o 13. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus, esse grande privilégio que Ele nos tem dado. E você pode estar aí meditando junto comigo. Leia juntamente comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6 ao 13, nos diz desta maneira: quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele, e gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate. Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus, e o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós nesse homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploravam os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se pelo precipício daquela encosta do monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Até esse versículo de número 13. Nós vemos essa passagem maravilhosa na santa palavra de Deus, onde um homem que aterrorizava o lugar, Gadara, ele aterrorizava aquela região. A Bíblia nos diz que não havia cadeias nem prisões que poderiam segurar aquele homem, devido aos, como nós acabamos de ler, aos espíritos imundos, aos demônios que habitavam aquele ser, que estavam tomando parte daquela vida, para que ele fosse uma pessoa perturbada. E ele então perturbava a cidade, vivia nos cemitérios da cidade, andava nu, a Bíblia nos relata, e ele então era uma pessoa que perturbava os outros por ser perturbado. Mas um dia nós vemos que Jesus passava por aquela região, e aquele homem encontrou com Jesus, e os espíritos imundos, conhecendo quem era Jesus, mesmo que ele mesmo não se identificou, a Bíblia nos relata que eles o chamam de Filho de Deus, Filho do Altíssimo, e em alta voz eles gritam o seu nome, Jesus, quer dizer Salvador, Yeshua, o Deus que salva, o Deus Salvador. E eles dizem para que não os perturbasse, porque Jesus já havia dito: o espírito imundo, saia desse homem. E o que acontece naquele momento? Jesus pergunta qual o nome deles, para talvez até provar para nós que muitas vezes, como Jesus já havia dito uma certa vez, quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, ele fica liberto daquele demônio que o escraviza, daquele demônio que faz ele fazer coisas horríveis. Mas Jesus falou que nós devemos ter um cuidado absoluto. Por quê? Porque se nós nos desviamos do caminho do Senhor, se nós abandonarmos a nossa fé, se nós abandonarmos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, o que pode acontecer é que aquele demônio volta para a pessoa, levando consigo mais 7 piores do que este. E Jesus
frisa bem dizendo que o segundo estado da pessoa, depois da libertação, é pior do que o primeiro estado. Quer dizer, quando ele tinha um só e foi liberto, é pior. Mas aquele moço não tinha um só. A Bíblia nos revela que pelo menos 2.000 demônios havia, e tanto é que ele levou o nome, ou ele se nomeou como legião, né, para os dias de Jesus, uma legião romana, né, entre 2 e 5 mil homens, mais ou menos, seria a quantidade de uma legião do exército romano. Por isso, quando ele usa esse nome, ele dá a entender isso. E depois a prova foi que 2.000 porcos foram atacados por eles ao sair daquele homem, aqueles demônios. Porque eles disseram, tem aí uma manada de porcos e permita que nós tomemos esses animais. E Jesus então disse, vai. Porém, a Bíblia diz que eles ali, tomando um precipício, caíram dentro da água e os porcos morreram afogados. E nem mesmo aquele homem, nem mesmo os porcos estiveram então os demônios poder mais usar um dia. E se nós continuássemos a ler, nós vamos ver que aquele homem, depois de estar liberto daquela opressão, depois de estar liberto daquilo que atingia ele, daquilo que usava ele, que fazia com que ele não somente se perturbasse, mas perturbasse toda aquela região, e principalmente a cidade onde ele morava, onde ele habitava, aquele cemitério. Ele quer seguir a Jesus. Ele diz, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus olha para ele e diz, não, você é muito mais útil no meio do seu povo, dando esse grande testemunho de que pode haver libertação para as nossas vidas. Nós sabemos que a maioria das atrocidades, a maioria das coisas horríveis que nós vemos que a humanidade pratica, que o homem ou uma mulher consegue praticar, nós percebemos então que ele na realidade está comandado. E muitas vezes nós ouvimos os noticiários, e quando nós vemos que os repórteres, ao entrevistar essas pessoas que cometem crimes hediondos, eles revelam que eles estavam sob uma forte liderança. E muitos dizem, eu não sabia o que fazia, ou eu era obrigado a fazer aquilo. Então nós vemos que ainda nos dias de hoje pode haver o que nós estamos reparando nesse momento, né? Ou que nós reparamos nesse momento através da leitura da palavra de Deus. Que muitas pessoas podem estar e vivem nesse mundo liderados por espíritos malignos. Por isso acabam fazendo coisas terríveis, coisas horríveis, coisas horrendas, coisas hediondas, em que mesmo eles não têm controle sobre aquilo que estão fazendo. São muitas vezes obrigados por tais espíritos. Mas uma coisa boa nós podemos dizer para você, que há uma saída na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se acaso você tem algo na sua vida, se acaso você passa por algo parecido com isso, semelhante a isso, e você vê que faz coisas que você não queria fazer, faz coisas que você não desejava fazer, e certo momento você parece que acorda e diz, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso, é porque é uma perturbação demoníaca na sua vida. E eu digo para você, a liberdade em Cristo Jesus. Jesus Cristo pode libertar você dessa vida terrível que você está vivendo. Mesmo se você tem alguém em sua família, você deve encaminhá-la para Jesus. Você deve procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e levá-la lá para que o pastor e a igreja ore e repreenda tudo aquilo de mal que há sobre essa pessoa. Porque nós sabemos biblicamente da possibilidade de muitos e muitos demônios estar agindo sobre a vida de alguém. Talvez você não consiga uma libertação daquilo que você faz, daquilo que você está fazendo errado e você sabe que é errado. Nós temos uma consciência, nós temos
um ser que trabalha no mundo chamado o Espírito Santo, que trabalha para a conscientização das pessoas, que trabalha para mostrar o erro das pessoas, que trabalha para que elas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que tudo isso vai depender de como você vai interpretar, de como você vai querer, porque a decisão é sua. A Bíblia diz que aquele homem aproximou-se de Jesus, mesmo ele estando sob o efeito daqueles demônios que habitavam, que estavam dentro do seu corpo. Parece que ainda havia uma força, havia um desejo de um encontro para uma libertação. E ele se aproxima de Cristo, e nós vemos que ele saiu liberto da presença de Jesus. E como Jesus disse para os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, e também transmitiu a nós e disse: olha, vocês também devem ir a esse mundo, e em meu nome vocês expulsarão os demônios. Então o Senhor lançou da sua autoridade, o Senhor outorgou da sua autoridade para a sua igreja, para aqueles que confessam e professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele lançou uma autoridade para repreendermos os demônios que tanto assolam a humanidade, que fazem com que a humanidade fique perturbada, que a excelência da criação do eterno Deus se perturbe nesse mundo e não tenha uma vida liberta, uma vida de alegria, uma vida próspera na presença do eterno Deus, para que não vivam bem nesse mundo como aquele homem vivia alheio, como um monstro, né? Se fosse nos nossos dias, nos chamariam de um lobisomem, porque vivia pelos cemitérios, né? Sujo, nu, né? Cabeludo, barbudo, parecendo verdadeiramente um bicho, né? Algo fora da criação, que é o que o inimigo de nossas almas quer fazer com a humanidade. Quer nos tirar fora do padrão divino, daquilo que o Senhor criou para nós, daquilo que o Senhor Deus projetou para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a humanidade. O projeto do Senhor, o inimigo tenta desfazê-lo como alguém que chega em um quadro, né, famoso, né, talvez como a Mona Lisa, um dos quadros mais conhecidos deste mundo, e queira ali depravar aquele quadro com outras pinturas, manchando a imagem daquele que criou aquela obra. Assim mesmo o inimigo de nossas almas quer fazer com as nossas vidas. O inimigo de nossas almas pretende fazer conosco dessa maneira, fazer com que nós não tenhamos em nós a bênção, nós não tenhamos o caráter, a aparência que nós fomos criados ali na criação, quando o Senhor eterno Deus cria a humanidade através de Adão. Cria toda a humanidade, projeta o ser humano para que pudesse adorá-lo, para que pudesse viver nesse mundo sem perturbações, né? Não sem trabalho, porque Ele mesmo dá trabalho ao homem para cuidar, guardar e cuidar do jardim, como o trabalho de um guarda, ou mesmo de um jardineiro, de um lavrador. Então não foi o trabalho que escravizou o homem de maneira nenhuma. Ele dá dignidade ao homem o trabalho. Mas o inimigo sempre, desde lá do início, tenta denegrir a imagem, fazendo com que as pessoas desobedeçam ou saiam fora do plano que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. E infelizmente nós vemos isso. Nós vemos a humanidade totalmente contrária ao plano divino, totalmente com seus instintos, com seus atributos, com as suas atitudes, com seus projetos e planos contrários àquilo que o Senhor Deus planejou e projetou para as nossas vidas. Infelizmente é isso que nós vemos. Mas eu digo para você,
a libertação, a liberdade. Tem como você sair desta vida que você está vivendo. Talvez uma vida de depressão, uma vida oprimida, uma vida desregrada, uma vida fora dos padrões bíblicos, morais e cristãos, e não consegue se libertar. E eu sei que muitas vezes quando você vai deitar, ou quando você está sozinho, ou está parado, você começa a refletir na sua vida, porque o Espírito Santo está falando com você. O Divino Espírito Santo, o Espírito Santo do eterno Deus, Ele quer mostrar para você. E muitas vezes quando sobra o espacinho, Ele quer comunicar com você que você está errado. E você diz, eu não consigo, eu não posso. E sozinho não pode mesmo, mas você pode dar um passo. Você pode caminhar, você pode chegar até a presença de Jesus, onde está Jesus. Procure alguém que possa te ajudar. E eu indico para você uma igreja evangélica que pregue a verdade da palavra de Deus. Procure, se esforce. Aquele homem foi até onde estava Jesus, mesmo vivendo daquela maneira. Ele se aproxima de onde estava Jesus. Parece que aflorava o momento de querer se libertar daquela vida, de não viver mais isoladamente, de não viver mais fora dos padrões que as pessoas vivem. Ele queria uma libertação, mas não podia. Mas quando ele teve esse encontro com Cristo, tudo mudou em sua vida. Tudo mudou. Que ele pôde até receber a ordem de Jesus e receber também a outorga de pregar as boas novas, o evangelho, àquelas pessoas de sua cidade, para que quando ouvissem, dissessem, não foi esse, não era esse que morava nos cemitérios e aterrorizava a todos, tudo e a todos. Jesus quer te libertar. Jesus quer te fazer uma nova criatura. Jesus quer te dar um novo modo de vida, um novo modo de proceder, de falar, de andar, e como aquele homem, de se vestir, para que você dignifique o nome do nosso Deus, que está em sua vida, que está com você, que está contigo. O Senhor Jesus pode agir em sua vida. O Senhor Jesus pode falar ao seu coração. O Senhor Jesus pode te dar liberdade nesta hora. E nesse momento, exato momento, você ainda pode obter o perdão do Senhor Jesus Cristo. E mesmo começar a obter a libertação. E se você não pode, procure alguém para te ajudar. E se você tem alguém assim em sua família, algum conhecido, leve-o, faça força para que ele possa se libertar, porque liberdade correta e verdadeira nós só encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa se seja um perturbador em sua vida, ou se seja milhares, como naquele moço, naquele jovem de Gadara, não importa. A presença do Senhor Jesus é maior do que todo o poder deste mundo, porque só nele está todo o poder, onipotente. A onipotência está nele. E ele disse para nós, ide, expulsai os demônios. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Então, no nome de Jesus, eu decreto agora que todo demônio que perturba essas vidas, que estão nos assistindo nesse momento, sejam repreendidos. Mas faça como aquele moço. Após a sua libertação, faça como aquele moço. Procure servir a Jesus. Procure andar ao lado de Jesus e seja uma testemunha verdadeira daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que Jesus pôde agir na sua vida, para que você possa servi-lo da melhor maneira possível. Jesus Cristo demonstra neste momento o seu poder libertador, fazendo com que aquilo que afligia aquele homem, ou aqueles que afligiam aquele homem, aquelas milhares de demônios que afligiam aquele homem, foram tirados num só instante. Não foram saindo um a um por dia. Não.
demoraria talvez aí quantos anos se um só fosse expulso por dia. Se fosse expulso por hora, quantas horas demorariam, né? 2.000 horas no mínimo estariam demorando para sair. Não, mas Jesus num instante só determinou, e eles só disseram, só pediram um lugar para ir. Jesus falou, pode ir. Mas não puderam assolar por muito tempo, porque aqueles porcos caíram sobre Marta. Há um outro estudo sobre isso, que nós não vamos entrar no assunto, por que os porcos morreram, e por que ele permitiu aos porcos, mas isso não nos interessa nesse momento. O que nos interessa nesse momento é você saber que pode haver libertação para a sua vida, é você saber que pode haver libertação para o seu familiar, próximo ou distante, é você saber que pode haver libertação para alguém que você conhece, e essa libertação somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na presença daqueles que verdadeiramente possuem e têm, para poder orientar, para poder falar, para poder expulsar, para poder instruir, disciplinar, discipular, para que você conheça verdadeiramente e nunca mais seja assolado por essa perturbação. Muitos sofrem por não conhecer a verdade, né? Muitos sofrem por não conhecer o caminho, a verdade, a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Muitos sofrem por não saber e conhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Muitos sofrem porque não entregam as suas vidas para que o Senhor Jesus possa tomar conta. E não dizem a Jesus, Senhor, eu sou teu, tu és meu. Muitos sofrem porque não fazem esse ato daquele homem, daquele jovem, daquele moço. Não caminham até a presença onde eles podem verdadeiramente encontrar o Jesus libertador, o Salvador, o Deus Salvador. E aí ficam sofrendo, sofrem muito, procuram muitos caminhos, né? Como talvez os familiares daquelas pessoas, daquele moço que até o abandonaram. Talvez tentaram por muitos tempos e não conseguiram mais, até que ele foi morar sozinho. Mas houve o dia da sua libertação, da sua liberdade. Quando ele soube, ou quando ele viu aquela multidão passando, ele foi até lá, foi até a presença de Jesus e recebeu a libertação. E eu digo para você, hoje mesmo, é dia de libertação. Você ainda pode procurar uma igreja evangélica próxima da sua casa. Se quiser, venha para estar conosco, para que aquilo que aflige a sua vida, os demônios que afligem a sua vida, ou os demônios que afligem a sua vida, saiam imediatamente da sua vida, e você receba a libertação, e receba também a instrução da palavra de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, você aceitando Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E tenha uma liberdade, tenha uma vida nova, tenha uma vida cheia de progresso, tenha uma vida cheia de prosperidade na presença do Senhor Jesus Cristo. E essas tribulações, essas perturbações, toda essa opressão que lhe atinge, que lhe aflige, seja repreendida no nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele veio a esse mundo, morreu para dar liberdade a mim e a você. Mas nós precisamos nos aproximar dele. Como fez aquele homem, precisamos chegar. E não importa o problema, não importa quantos estejam na sua vida. O que importa é que Jesus é maior e Ele pode dar a liberdade para você nesse instante. Então, receba Jesus como Salvador. Esteja na presença do Senhor. Faça força, levante-se da onde você está. Peça ajuda para alguém te levar. E você que está me ouvindo, que sabe de alguém, vá ajudar. Caminhe. Talvez você já deu tantas ideias, mas na presença de Jesus há liberdade. E eu tenho certeza que Jesus pode e vai libertar, desde que você o procure, desde que você o busque. Assim que o Senhor Jesus possa
falar melhor através do seu Espírito Santo em sua vida. E você hoje mesmo que passa por isso, ou você hoje mesmo que sabe de alguém que passa por isso, possa tomar uma ação, levantar, fazer uma ação, levar ou ir, para que possa haver liberdade para essa pessoa. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração, muito mais do que eu pude falar, e eu agradeço essa rica oportunidade. Muito obrigado. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus,